Por fim, Marília ainda disse: "E, entenda uma coisa. Eu não me importo que você esteja doente. Você só serve para trabalhar e me sustentar." Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Marília andava pelas lojas do shopping olhando as vitrines e se certificando de que encontraria o vestido que desejava há meses. E ela o queria somente porque tinha visto sua vizinha usar um vestido novo. Ela tinha visto a sua vizinha usar um lindo vestido rosa. Ao vê-la, Marília tinha elogiado muito e dito que tinha um caimento e um corte muito bem feito, mas intimamente ela tinha pensado que aquele vestido ficaria bem melhor nela, pois ela achava que tinha um corpo com mais curvas, mais sensual e uma barriga mais seca, ao passo que a sua vizinha tinha pernas mais grossas e era mais gordinha. Marília tinha comprado um sorvete de casquinha ali no shopping, e o tomava enquanto estava pensativa. Desde que tinha se mudado para aquele bairro, Marília gostava de se comparar a todos que moravam próximos. A maioria da vizinhança mal ficava em casa, pois tinha empregos aos quais dedicavam boa parte de seu dia, então Marília nem via muita gente, mas uma das pessoas que ela sempre via era sua vizinha que morava em uma casa na mesma calçada que a dela. Desde o dia em que botou os olhos nela pela primeira vez, Marília se sentiu satisfeita, isso porque diferente de outras pessoas que viviam naquele bairro, Marília se comparou àquela vizinha e conseguiu se achar mais bela do que ela. Para Marília, a beleza não dependia de personalidade, ou pontos positivos que a pessoa tivesse, e sim estritamente de estética, do quanto a sua pele e o seu corpo eram bonitos, conforme os altos padrões de beleza estabelecidos por novelas e por revistas de moda. E quando ela viu que aquela vizinha não era tão magra, tão alta ou tão torneada quanto ela, Marília imediatamente se sentiu superior. Marília tinha se mudado com seu marido para aquele bairro há cerca de 2 meses, ele tinha conseguido comprar a casa e um carro novo, com muito trabalho duro. Ela não trabalhava, não tinha nenhuma renda extra e o seu único passatempo era gastar dinheiro. Ela simplesmente adorava ir às lojas mais caras e mais renomadas da cidade mesmo que, na maioria da vez, nem estivesse precisando de nada. Ela já tinha perdido a conta de quantas vezes tinha comprado uma blusa, vestido ou sandália, simplesmente porque tinha lido em algum lugar que aquela era a tendência do verão, ou que alguma cantora estava usando. Ela costumava convencer Vanderlei, seu marido, de que ela precisava daquele acessório, e várias vezes, ao invés de usar o dinheiro para um passeio a 2, ou até mesmo de economizar para fazer uma viagem especial, ela usava as economias no acessório ou vestimenta mais supérfluo, e não eram raras as vezes que, mesmo dizendo que tinha adorado algo que tinha comprado, como um cachecol que a sua atriz preferida usava ou a touca que a cantora da moda tinha comprado, Marília simplesmente esquecia o item e já ia pesquisar outros. Ela sempre queria mais, nunca estava satisfeita com as peças que tinha no seu armário, e esse era um comportamento frequente dela. Marília, desde sempre, não tinha se importado em estudar ou em conseguir alguma profissão que fosse lhe render uma carreira, pois sempre confiou que tudo o que precisava achar fosse um marido que pudesse bancá-la. Ela tinha tido alguns namorados ao longo da sua vida. Alguns ela até gostou de verdade, mas quando descobria que o saldo na conta bancária não era tão alto quanto ela queria, logo encerrava os relacionamentos. Ela ficou um tempo assim até que finalmente encontrou o homem ideal para ela. Não era um homem que tivesse uma beleza estonteante ou que tivesse algum atrativo especial, era simplesmente um homem que tinha uma conta bancária recheada. Ele era Vanderlei. Quando se conheceram, Marília estava em uma festa junina. Ela odiava o lugar, achava que só quem ia ali eram pessoas pobres, e acreditava que alguém da sua classe deveria ir apenas para eventos mais luxuosos, mas acabou indo por insistência de uma amiga da época. Essa amiga era muito próxima de Marília, as duas eram verdadeiras unha e carne. Porém, Marília, com seu jeito superficial, e suas escolhas de vida, que visavam sempre explorar alguém loucamente, acabou afastando essa amiga também. Ela acabou indo estudar, e seguindo a sua vida, cortou laços com Marília. Mesmo tendo sido ela o fio condutor para a implosão daquela amizade, Marília nutriu um sentimento de raiva por aquela amiga, depois que a amizade acabou. Mas o que aconteceu na festa junina foi diferente do que Marília acreditava, pois foi naquele local que ela encontrou o seu homem ideal. Enquanto ela estava em uma barraca de pipoca, junto à sua amiga, ele se aproximou de Marília. Ele primeiro pediu um sachê de sal, mas quando ela entregou, percebeu que ele estava paquerando. Depois desse dia, Marília iniciou a sua forma de agir padrão. Aceitou sair com ele, foi aos lugares que ele a convidava, mas sempre reparando se eram locais caros e exclusivos.
Ela também focava em se o preço dos pratos nos cardápios era caro e se as pistas de dança eram VIPs. Por fim, quando constatou que Vanderlei era um homem que a levava em lugares muito exclusivos e caros, ela o questionou em uma conversa, casualmente, com o que ele trabalhava. Vanderlei disse que trabalhava na construção civil. Marília ficou confusa, e perguntou: "Então você é só um pedreiro?" Ela perguntou isso de uma forma ríspida, mas Vanderlei respondeu, de uma forma bem-humorada: "Não sou um pedreiro, sou pedreiro", deu risadas e completou: "E com muito orgulho." Marília, ainda incrédula, perguntou como ele conseguia ter uma vida tão confortável. Vanderlei então começou a contar sua história, que começava bem antes dele nascer. Seu pai e sua mãe tinham saído do Nordeste bem jovens. Eles tinham saído de um lugar muito quente, uma terra em que o sol deixava tudo tão árido que as pessoas simplesmente abandonavam suas casas, em busca de um lugar mais farto. Seus pais tinham ido de carona em caminhonetes, nas quais os homens permitiam que eles fossem na carroça do veículo, e acabaram chegando ali na cidade grande. Chegando ali, os dois começaram a trabalhar nas ruas. Eles conseguiram comprar alguns produtos com o pouco dinheiro que tinham juntado desde o Nordeste, e os revendiam nas ruas mesmo, indo no meio dos carros quando o semáforo fechava. E como tudo começou a dar certo, o casal alugou um lugar para viver. Era apenas um cômodo, mas eles já ficaram muito felizes pela conquista. Tendo um lugar onde morar, eles puderam finalmente começar a se estabilizar e procurar um emprego de carteira assinada. Afinal, quando estavam na rua eles eram rejeitados em todas as entrevistas de emprego, pois os entrevistadores diziam: "Vocês não têm nenhum teto e querem um trabalho? Uma dica para vocês: consigam primeiro o básico para depois irem atrás do luxo." Com lágrimas nos olhos, enquanto contava a história para Marília, Vanderlei dizia que apesar de rude, infelizmente, era esse o tratamento que seus pais receberam diversas vezes, fora quando o que eles ouviam eram comentários maldosos que iam acompanhados de: "Eu vou ser sincero, vocês deveriam voltar para sua terra." Passando por cima de toda a xenofobia, os pais de Vanderlei continuaram persistindo com um objetivo claro em mente: conseguir se estabelecer na nova e inóspita cidade, e ter uma vida boa e tranquila. Isso era tudo o que eles queriam. Eles então começaram a trabalhar. No início os dois trabalhavam, isso porque eles precisavam juntar o máximo de dinheiro possível para fazer o famoso pé de meia, que é aquele dinheiro que todos tentam guardar para eventuais imprevistos. E quando conseguissem juntar um valor considerável de dinheiro, eles planejavam que apenas ele trabalhasse. O casal começou a trabalhar, e como não tinham estudos, pois tinham parado de estudar para trabalhar, os dois só conseguiram vagas em construção civil. Não era muito comum mulheres trabalharem nessa área tão pesada, tanto por não ter tanta força como a maioria dos homens, quanto pelo desrespeito que muitos dos outros homens usavam para se dirigir a trabalhadoras. Mesmo assim, a mãe de Vanderlei começou a trabalhar, porém, para sua própria segurança, tentava sempre trabalhar próxima a seu marido. O casal ficou nessa vida corrida e pesada durante bastante tempo, mas quando já tinha o dinheiro necessário para pagarem as contas e para guardar, o pai de Vanderlei disse à esposa que ela deveria ficar em casa, pois apenas ele iria continuar trabalhando. Quando a mãe de Vanderlei parou de trabalhar, ela, junto ao seu marido, já tinha ajudado a construir vários dos enormes prédios da cidade. Ela então passou a ficar em casa, cuidando de tudo, dona de casa, enquanto seu marido trabalhava. E foi durante esse período que eles decidiram ter um filho e ela engravidou de Vanderlei. Foram momentos muito felizes quando ela deu à luz, e Vanderlei se lembrava de alguns momentos muito felizes de sua infância, se lembrava de que seus pais eram humildes, atenciosos e extremamente amorosos. Mas, infelizmente, ele tinha perdido a sua mãe aos 6 anos. Ele se lembrava de que a sua partida tinha causado nele, e em seu pai, uma dor imensa. Após essa perda, o pai de Vanderlei nunca mais tinha se casado de novo e tinha se dedicado exclusivamente a cuidar dele, e tinha feito isso até o fim de seus dias. Ele faleceu, deixando para Vanderlei o ensinamento de que tudo é possível com foco e com trabalho duro, e Vanderlei tinha muito orgulho de seus pais. Ele terminou de contar essa história e seus olhos lacrimejavam. Marília tinha ouvido essa história várias vezes, pois Vanderlei adorava contá-la para todos, e desde a primeira vez ela achou chata e cansativa, e não via nenhum orgulho ou beleza nisso. Ela achava que se estava difícil para os pais de Vanderlei eles deveriam era ter ficado em seu próprio estado mesmo. Porém, ela mentia, dizendo ao seu marido que a história também a comovia, e até chegava a fingir um choro. Ela usava da falsidade para manipular Vanderlei, e foi assim que eles namoraram e logo se casaram,
quando Marília o convenceu de que era o melhor a ser feito. Casados e no novo bairro, Marília sempre observava sua vizinha de calçada. Ela estava sempre muito sorridente e sempre acompanhada de seu marido, que Marília achava muito lindo e não conseguia acreditar que estava com aquela mulher. Marília costumava sair com a vizinha, fazer compras e conversar, e sempre ficava muito irritada ao perceber que sua vizinha sempre estava feliz. Ela se contentava com coisas simples como comprar uma nova toalha para o banheiro ou conseguir ter tirado a mancha da roupa de seu filho. Era como se aquela mulher ficasse feliz com tudo, e Marília odiava isso. Depois de andar durante vários minutos no shopping, Marília terminou seu sorvete, e enfim, parou em frente a uma das lojas. Os vestidos expostos ali pareciam ter sido tirados de revistas, cores perfeitas e caimento belíssimo que mais pareciam ter sido desenhados do corpo dos manequins. Mas o que realmente chamou a atenção dela foram as etiquetas de preço. Em todo o shopping, aquela era a loja com os preços mais altos. Para outras pessoas, isso até poderia ser um ponto negativo, algo que as alertasse que deveriam manter distância daquele lugar, mas para Marília, aquilo era um ponto a favor. Ela pensava que se os preços da loja fossem tão altos assim apenas ela teria um vestido daquele no bairro, ela seria vista e invejada pelas outras mulheres e seria admirada pelos homens. Ela até mesmo deu um sorriso ao imaginar o marido de sua vizinha olhando e cobiçando e causando ciúmes na esposa. Ela finalmente tiraria o sorriso do rosto daquela sua vizinha, que sempre estava feliz mesmo sem ter motivos. Marília então entrou na loja e rapidamente uma vendedora se aproximou dela. Marília então disse: "Eu quero provar o vestido da vitrine." A vendedora então abriu um sorriso e perguntou a Marília qual era o seu número. Marília, vaidosa, respondeu que poderia ser o menor número que tivesse, pois iria servir. A vendedora então pediu para ela esperar enquanto ela iria pegar o vestido no estoque. "Posso lhe oferecer um café por enquanto?" A vendedora perguntou sorridente. Marília então disse que aceitava sim. Ela se sentou e esperou que a moça lhe trouxesse o café. Quando recebeu, bebeu, e mesmo não gostando tanto, ainda assim, ela estava muito satisfeita, pois estava sendo servida e paparicada. Marília provou o vestido que a vendedora trouxe, se olhou no espelho do provador, se achou linda, e acabou provando sandálias também. Ela nem mesmo se preocupou se iria ter roupas que combinassem com o calçado, mas fazia questão que fossem as mais caras da loja. Sempre que a vendedora trazia mais uma sandália, Marília esticava os pés para que ela a calçasse. Não era uma norma da loja, mas Marília repetia que queria que ela a calçasse. A verdade é que ela adorava ver pessoas a servindo daquela maneira, aos seus pés. Marília provou várias roupas e mesmo que no final a conta tivesse ficado muito cara, era a quantia que muitas pessoas usavam no mês inteiro. Ela fez questão de dizer que levaria tudo. Ao se despedir de Marília, a vendedora estava sorridente, agradecendo, e pedindo para ela voltar sempre. Marília, satisfeita, voltou para casa. Ao chegar em casa, Vanderlei estava deitado no sofá. Ele estava com as mãos por cima do rosto, na tentativa de diminuir a dor de cabeça incessante que estava sentindo desde o início da manhã. Aquele dia tinha sido particularmente difícil, pois além de estar com muita dor de cabeça, o sol tinha sido impiedoso, o que causou uma enxaqueca terrível nele. A sensação que ele tinha é que aquele dia tinha tido 25 horas de tão longo que se tornou. Chegar em casa e poder se deitar no sofá, de olhos fechados, foi um alívio. Como tinha passado mal durante o dia, assim que chegou em casa e se deitou, Vanderlei sentiu fome, mas estava com dor demais para levantar e ir preparar alguma coisa. Quando chegou em casa, tudo o que ele tinha conseguido fazer tinha sido trocar de roupa, tomar um remédio e se jogar no sofá. Ele estava ensaiando se levantar e tomar uma ducha quente, mas até para isso estava tendo dificuldades. Quando Marília enfim chegou em casa, ele sentiu um alívio. Finalmente teria alguém para preparar um jantar para ele e quem sabe medir se ele estava com febre. Porém, assim que Marília entrou em casa, ela nem mesmo pareceu perceber o estado de seu marido, e se percebeu, não falou nada. Tudo o que ela fez foi começar a falar o quão lindas eram as roupas que tinha comprado e que mal podia esperar para que houvesse uma ocasião especial para usá-las. Vanderlei balbuciou algo em resposta, algo que Marília nem se deu ao trabalho de entender, mas ele repetiu dizendo: "Você pode preparar o jantar hoje? Estou muito cansado." A resposta de Marília chocou Vanderlei, pois ela simplesmente respondeu: "Você não acha mesmo que eu vou encostar a minha barriga no fogão só porque você está com preguiça, né, Vanderlei?" Vanderlei então explicou, calmamente,
que aquilo não era preguiça e sim que ele estava com fortes dores de cabeça, e que ter ficado horas sob o sol só tinha piorado tudo, mas Marília nem pareceu ter ouvido e continuou a falar. E, olha só para mim, eu estou cheia de sacolas e você nem mesmo se oferece para levá-las até o quarto, ou sequer pergunta o que eu comprei. Você não me valoriza mesmo, Vanderlei. Ele então, com muita dificuldade, levantou o olhar e olhou na direção da esposa. Estupefato, ele disse. O quê? Eu não acredito que você já foi gastar mais dinheiro, Marília. Em qual loja você foi dessa vez? Qual foi a cantora da vez que você tentou imitar? Vanderlei normalmente não falava desse jeito com Marília, ele costumava ser muito paciente, mas ele estava faminto, pois não tinha conseguido cozinhar o próprio jantar. Estava com muita dor de cabeça, que quase o impedia até mesmo de olhar na direção de Marília e estava com muitas dores no corpo que o impedia de sequer se mexer no sofá. Marília, ao ouvir aquela resposta atravessada, deixou as sacolas caírem no chão, foi até o marido e gritou. Não fale desse jeito comigo. Vanderlei então respondeu que ela era uma pessoa terrível, insensível e que só se importava com ela mesma. Em seguida ele emendou dizendo que tinha até demorado para ver que ela era assim. Às vezes, quando as pessoas falavam de você, Marília, eu duvidava delas, as confrontando, dizendo que elas estavam erradas a seu respeito, e que você não era nada do que diziam, que estavam fazendo uma imagem errada a seu respeito, e que você era uma pessoa maravilhosa, que só era preciso te conhecer melhor e ter um pouco mais de paciência com você. Mas, agora eu vejo, não era com as pessoas o problema. Com dificuldade, ele se levantou, apenas para olhar Marília nos olhos e disse. Eu vejo que o problema está em você. E, nossa, como me dói constatar isso. Marília, encarando o marido com uma expressão de desdém, apenas disse. Eu até levaria em conta o que você disse, se você fosse como eu. Lindo, bem cuidado e que sempre colocou a aparência em primeiro lugar. Vanderlei então deu um sorriso tristonho e respondeu. Como você pode achar que isso é um ponto positivo, Marília? Existem tantas outras coisas que devem ser consideradas antes de beleza, as pessoas são bem mais do que isso, você ainda não entendeu? E além do mais, se você passou tanto de seu tempo investindo todos os seus esforços em sua aparência, você certamente passou por cima de dedicar o tempo a estudar, e a fazer algo produtivo que não fosse apenas comprar mais e mais maquiagens e mais roupas, e não menos importante, você se esqueceu de se esforçar para se tornar uma pessoa agradável. Marília o fitou e respondeu. Bom, meu querido, vou dizer algo que eu penso sempre que você conta a história dos seus pais, sempre que você repete essa porcaria de história. Se você achou ruim, vai para a sua terra dos seus pais. A história deles não é nada demais, você deveria parar de contar a todos. Aquelas palavras atingiram Vanderlei como se fosse uma facada. Ele já tinha ouvido pessoas preconceituosas fazerem piadas a respeito de sua pele e de suas origens, da qual ele tanto se orgulhava, mas ele nunca achou que teria que ouvir isso sob o seu próprio teto, da boca de sua própria esposa. Por fim, Marília ainda disse. E, entenda uma coisa. Eu não me importo que você esteja doente. Você só serve para trabalhar e me sustentar. Vanderlei, magoado, apenas olhou sua esposa durante alguns instantes antes de sair de perto dela. Naqueles segundos em que a encarou, pôde ver, em seus olhos, que ela estava convicta no que estava falando, e isso foi o que o magoou ainda mais. Vanderlei então ficou na varanda até que Marília tivesse ido para o quarto, e como não queria passar a noite ao seu lado, decidiu que dormiria dentro do quarto que era reservado apenas para itens do cotidiano doméstico, como aspirador de pó, vassoura, pá, e alguns produtos de limpeza. Mas o que realmente chamou a atenção de Vanderlei quando ele entrou ali, foi a quantidade de sacolas que estavam nas prateleiras. Eram sacolas pretas e ele não conseguia se lembrar de tê-las guardado ali. Ele normalmente entrava ali apenas para guardar algum item e já saía, e nunca tinha reparado naquele excesso de sacolas. Então, por curiosidade ele as abriu. Quando viu o conteúdo das inúmeras sacolas pretas, Vanderlei simplesmente as fechou e saiu de casa, atordoado. Ele pegou apenas a carteira e o celular e saiu de casa, mesmo com Marília atrás de si gritando. Onde você pensa que está indo? Vanderlei saiu de casa e foi recebido por uma lufada de ar gelado. Como estava com muita dor, o ar frio só piorou tudo e ele tossiu sem parar, mesmo assim, não parou de caminhar. Ele só queria se afastar o máximo possível de sua casa, o máximo possível de Marília. Vanderlei então andou até uma praça. Já estava escuro,
e o espaço todo estava vazio, mas ele não se importou. Ele se sentou no banco, pegou o seu celular e entrou em sua conta bancária. Ele até demorou alguns instantes para se lembrar da senha daquela conta, já fazia muito tempo que ele não se conectava e quem cuidava daquilo era Marília. E sempre que ele perguntava se estava tudo certo com a conta, ela dizia que sim. Aquela conta bancária era conjunta, dele e de Marília, mas era apenas ele quem colocava dinheiro ali, afinal, Marília não tinha nenhuma renda. Porém, a mulher tinha insistido tanto que a conta fosse dos dois que Vanderlei concordou. Ele confiava tanto em Marília que nem mesmo verificava a conta, mas percebeu, naquele momento, que ele tinha errado em confiar tanto nela. Pois naquela conta, que durante muitos anos ele tinha investido dinheiro esse que ele tinha pensado em usar em umas merecidas férias, mas que tinha preferido guardar para gastar com sua esposa, agora não havia mais nada. Foi chocante demais quando ele viu o seu saldo. Um aperto em seu coração o deixou com mais dor de cabeça ainda. O saldo total de sua conta era 0. Ele atualizou a página, incapaz de acreditar naquilo, mas o saldo continuou zerado. Ele então olhou o extrato da conta e viu que todos os gastos haviam sido feitos em lojas de roupa e de sapatos, e entendeu por que em sua casa, dentro de várias sacolas pretas, escondidas em um quarto que ele mal visitava, estavam os mais diversos acessórios, sapatos, vestidos e vários outros tecidos que ele nem fazia ideia que existiam. Marília tinha perdido a cabeça. Ela tinha usado todo o dinheiro que eles deveriam ter por segurança em itens desnecessários, e pior, tinha escondido isso dele. A dor de cabeça de Vanderlei ficou tão forte com o nervoso, que ele acabou desmaiando. Quando Vanderlei recuperou a consciência, ele já estava no hospital. Uma enfermeira se aproximou dele, perguntou como ele estava se sentindo e ele disse que estava bem. A terrível dor de cabeça tinha passado, e isso foi um imenso alívio, mas ele ainda estava confuso em como tinha ido parar ali. A enfermeira então explicou que ele tinha sido encontrado na praça, por uma mulher que trabalhava fazendo a limpeza das ruas. Ela então tinha chamado uma ambulância e ficado junto a Vanderlei até que a ajuda chegasse. Vanderlei ficou emocionado por uma alma tão bondosa ter disposto de seu tempo para ampará-lo, e perguntou onde estava a mulher, pois ele queria agradecê-la. Quem surgiu foi uma mulher de aparência humilde. Em seu rosto havia várias marcas de sol, e ela, ainda vestindo o uniforme de trabalho, se aproximou de Vanderlei, tímida, e perguntou se ele estava bem. Vanderlei, encantado com o jeito doce da mulher, respondeu que estava bem, e agradeceu por ela tê-lo ajudado. Como não queria ficar sozinho, ele puxou o assunto com a mulher e os dois começaram a conversar. Vanderlei descobriu que a mulher era da mesma terra natal de seus pais, e sua doçura lhe chamou a atenção. Eles conversaram por tanto tempo que Vanderlei nem mesmo sentiu o tempo passar, mas assim que se deu conta de que aquela mulher deveria voltar ao trabalho, ele se desculpou com ela e disse que se ela tivesse que ir embora, tudo bem. Mas a mulher disse que não tinha problema, pois o turno dela já tinha acabado quando ela o encontrou. Vanderlei e a mulher conversaram durante horas e foi somente quando o dia já estava amanhecendo que Marília ligou para o celular do marido. Vanderlei atendeu e Marília já começou a gritar com ele, perguntando onde ele estava e quando iria voltar para casa, quando Vanderlei disse que estava no hospital e explicou que tinha passado mal na praça. Ao invés de perguntar se ele estava melhor, Marília apenas disse que ele merecia aquilo por ter saído de casa daquele jeito. Cansado de ouvi-la, enquanto ela falava, Vanderlei encerrou a ligação. Marília não foi até o hospital vê-lo. Após ser liberado para ir para casa, Vanderlei acabou voltando ao lado da mulher que o tinha salvado, e que se ofereceu para acompanhá-lo. O seu nome era Janaína. Assim que chegaram na casa de Vanderlei, Marília os recebeu, e sem nem mesmo questionar se Vanderlei estava melhor, perguntou à mulher quem ela era e o que ela estava fazendo ali. Vanderlei, ainda se recuperando de tudo, nem mesmo respondeu a Marília e pediu que Janaína entrasse em sua casa, pois ele iria fazer um café para os dois. Janaína olhou para Marília, não se intimidou e passou por ela, entrando em sua casa. Mas Marília, em uma explosão de raiva, começou a gritar com Janaína e com Vanderlei, os chamando de traidores, de falsos, e dizendo a Vanderlei que ele a tinha abandonado durante toda a noite. O escândalo de Marília foi tanto, que vários vizinhos saíram de suas casas para ver o que estava acontecendo. Vanderlei, ainda fraco por causa da noite anterior, e tentando acabar com a situação desconfortável, dizia para Marília falar mais baixo e se acalmar. Ele também tentava explicar para ela que não a tinha abandonado, e sim que tinha passado mal na praça, e que tinha sido amparado por uma mulher que não conhecia antes da noite anterior.
Ele tentou dizer tudo isso calmamente, mas como Marília não parava de gritar, ele começou a gritar também. Vanderlei gritou que Marília não passava de uma pessoa fútil que, além de beleza, não tinha mais nada, e que até a sua beleza já estava começando a se deteriorar. Ele gritou que não importava quantos cremes ela passasse no rosto ou quantas cirurgias fizesse na barriga, ela ainda não tinha pele perfeita. Gritou que só estava com ela pois tinha esperanças de que ela mudasse e passasse a ser uma pessoa melhor, mas que, ele finalmente tinha entendido que ela não tinha salvação, que sempre seria a mesma egocêntrica de sempre e que isso ia acabar deixando-a sozinha, pois ninguém iria querer tê-la por perto. Por fim, ele entrou na casa e voltou carregando sacolas pretas, ele as rasgou e jogou as roupas de Marília na calçada dizendo: "Ah! E antes que eu me esqueça, eu vi que você zerou a nossa conta conjunta comprando esses lixos. Como você pôde, Marília? O dinheiro era para imprevistos ou íamos usá-lo para fazer uma viagem, para tirar férias merecidas. Mas isso faz todo sentido, afinal, para que você precisaria de férias se você nem ao menos trabalha? Você só está me parasitando durante todos esses anos, mas eu finalmente me livrei de você, está tudo acabado, nós vamos nos divorciar." Vanderlei então jogou todas as roupas no chão, enquanto todos os vizinhos olhavam a cena, chocados. Marília olhou para o lado e viu a vizinha que ela sempre achou inferior, abraçada a seu marido. Olhando a cena, essa vizinha foi a única que foi até Marília e se ofereceu para ajudá-la, mas Marília gritou para que ela se afastasse. "Eu não quero sua ajuda, sua horrorosa." A vizinha então olhou para Marília com desprezo e disse: "Nossa, Marília, você é mesmo o que todos dizem. Uma fracassada." Aquela palavra doeu fundo no coração de Marília. Ela olhou para o lado e percebeu a forma como todos deveriam estar vendo aquela cena. Ela juntando as roupas da sarjeta, enquanto seu marido e outra mulher estavam na casa. Marília se sentiu tão envergonhada que catou as roupas e saiu sem olhar para ninguém. Passada algumas semanas, Vanderlei passou a viver junto a Janaína e Marília passou a viver em um apartamento alugado. Eles tinham se divorciado e Vanderlei ficou com a casa, mas o carro foi vendido e o dinheiro foi para Marília, que gastou tudo em roupas, e logo ficou sem nada. Marília, enquanto andava pelas lojas, entregando currículos sem experiência e com os pés doendo de tanto andar, olhava na direção da casa em que viveu com Vanderlei durante anos. Tudo parecia igual, exceto que ao invés dela, Vanderlei saía de casa abraçando Janaína, e ao lado dela, Vanderlei sorria como nunca tinha sorrido ao lado de Marília. O que você faria no lugar de Vanderlei? Acredita que Marília teve o que mereceu? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.